Irmãos, antes de abrirmos a palavra de Deus, nessa noite, nós vamos ao Senhor em oração, vamos colocar nossas vidas diante dele, vamos rogar ao Senhor por nós. Em preparação também a esse momento, nós iremos ouvir a sua voz e intercedendo também pela igreja de maneira geral, lembrando os nossos irmãos que não estão aqui, não é? Conosco nessa noite, mas que fazem parte do reino de Deus e servem juntos ao povo do Senhor. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, Deus bendito, Deus santo, nós oramos, Pai, agradecidos ao Senhor. Agradecidos, ó Pai, porque nós estamos aqui reunidos em Teu nome, ó Deus, para cultuar ao Senhor, para cantar ao Senhor e louvar o Teu nome, para confessar os nossos pecados e também, ó Deus, para ouvir a Tua palavra, ouvir a respeito do nosso perdão, ouvir a respeito da Tua salvação e ouvir, Senhor Deus, também os Teus mandamentos e os Teus preciosos ensinos para a nossa vida. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor prepare o nosso coração agora que nós vamos abrir a Tua palavra para ouvir ela sendo pregada aos nossos corações. Te pedimos, ó Deus, por esta igreja, que o Senhor possa abençoar esta igreja, Senhor Deus, a cada dia renovando a sua fé, a sua esperança, o seu amor em Cristo Jesus. Que a cada dia, Senhor Deus, essa igreja possa ser renovada segundo o novo homem que foi criado à imagem do Senhor Jesus Cristo. Que a cada dia, Senhor Deus, essa igreja aprenda não só na teoria, mas na prática, o contentamento. Que esta igreja, Senhor Deus, possa passar, Senhor Deus, pelos dias bons e dias difíceis dessa vida, com um coração confiante e contente no Senhor. Que o Senhor Deus preserve a nossa fé nos dias de falta, ó Deus, e que o Senhor também preserve a nossa fé nos dias de abundância. Que tanto, Senhor Deus, quando nos sobra, quanto quando nos falta, nós sejamos fiéis ao Senhor, contentes em todas as circunstâncias. Nos ensina, Senhor Deus, esse segredo que é o contentamento. Ensina esta igreja a confiar no Senhor, a descansar no Senhor, a esperar no Senhor, todos os dias das nossas vidas. Essa é a oração que nós fazemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Filipenses. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4. Nós, nessa noite, iremos ler do versículo 10 até o versículo 13. Carta de Paulo aos Filipenses. Iremos fazer a leitura a partir do versículo 10 até o versículo 13. Nós já estamos chegando ao final, né, da carta, estamos bem próximos do seu fim. Estamos ouvindo as últimas palavras de Paulo e hoje nós iremos meditar nesses versículos que ficam na metade do capítulo 4 de Filipenses. Assim diz a palavra do Senhor. Ouça com fé, com atenção, a palavra de Deus, ela nos diz assim. Fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, mais uma vez, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava oportunidade. Digo isto não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Vamos mais uma vez ao Senhor em oração. Desta vez nós iremos orar ao Senhor pedindo graça para nessa noite meditarmos na sua palavra. Oremos ao nosso Deus. Senhor, nós lemos a tua palavra e rogamos ao Senhor, concede-nos graça para compreender os seus preciosos ensinos para as nossas vidas.
Essa é a nossa oração. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Tudo posso naquele que me fortalece. Certamente não é a primeira vez que você escuta essa frase. Certamente não é a primeira vez que você lê essa frase. Você deve ter ouvido ou lido essa frase em muitos lugares por aí, seja na sua própria Bíblia, ou seja nas paredes de alguma construção, de algum comércio, seja na placa, na traseira de algum carro ou de algum caminhão por aí. Certamente você já ouviu essa frase. Tudo posso naquele que me fortalece. O lado bom é que nós estamos ouvindo um versículo bíblico em muitos lugares. O lado ruim é que, na maioria das vezes, nós vemos esses versículos sendo aplicado ou sendo lido fora do seu contexto. Em geral, quando as pessoas ouvem essa frase, tudo posso naquele que me fortalece, eles rapidamente imaginam alguém que é quase que um super-homem, que pode fazer tudo o que quiser em Cristo Jesus, ou que pode fazer tudo aquilo que deseja pela graça ou pela força de Deus. Mas como nós acabamos de ler, essa frase certamente não diz isso, mas eu creio que ela diz muito mais do que isso. Quando nós vemos essa frase dentro do contexto, nós observamos que Paulo não está falando de um super-homem que pode fazer todas as coisas do jeito que quer por causa da força de Deus. Nós vemos Paulo descrevendo um homem que não é super, mas é um homem que de fato confia naquele que é um Deus de fato super poderoso, que pode fortalecê-lo e sustentá-lo nas mais difíceis circunstâncias da vida. Ao longo da nossa caminhada na carta aos Filipenses, nós temos aprendido que Paulo escreveu essa carta para ensinar a esses irmãos como eles deveriam viver a partir da nova realidade que agora eles possuíam no Evangelho. Nesse contexto, nós vimos como as ordens de Paulo, os imperativos de Paulo foram importantes ao longo dessa carta. Nós vimos como ele ensinou o que eles deveriam ser a partir de mandamentos. Vivam do modo digno do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Mas nós temos visto também que um dos principais artifícios que Paulo utiliza para ensinar esses irmãos a viverem de acordo com o Evangelho é o seu próprio exemplo. Ao longo da sua carta, Paulo tem citado mais de uma vez o seu exemplo como uma forma de ensinar esses irmãos o que significa viver como cidadão do reino dos céus nesse mundo. Nós vimos aqui que nas suas exortações, especialmente nas exortações que estão próximas ao fim da carta, Paulo tratou a respeito da unidade da igreja. Nós vimos que Paulo também tratou a respeito da necessidade de alegria contra a ansiedade. E nós vimos também que Paulo alertou a respeito da necessidade de nós pensarmos e praticarmos aquilo que é bom. Nós vimos que a igreja de Filipos era uma igreja especial para Paulo. Não era uma igreja problemática como outras igrejas que ele havia pastoreado, que estava tratando. Pelo contrário, a igreja de Filipos possuía um bom testemunho diante do Senhor. É uma igreja que é reconhecida por Paulo como uma grande cooperadora do Evangelho. E nós vamos ver isso melhor nessa noite e no próximo domingo. Mas o que nós vemos também é que, como toda a igreja de Filipos tinha problemas. Como toda a igreja espalhada na face da terra, a igreja de Filipos tinha problemas a tratar, questões a resolver e orientações precisavam ser dadas pelo próprio Paulo. Paulo precisava ensinar essa igreja a viver em unidade, com alegria, pensando e praticando aquilo que é bom. Agora, então, Paulo está chegando no fim da sua carta. E quando nós chegamos ao fim da carta, nós começamos a perceber que, dentre todos os propósitos da carta, Paulo tinha mais um em mente ao escrever esses irmãos. Sim, o propósito principal de Paulo é levar esses irmãos a viverem de acordo com o Evangelho de Cristo Jesus, mas, em especial, também Paulo tinha um propósito, o propósito de agradecer esses irmãos pelas ofertas que eles haviam enviado. Nós lembramos que Paulo estava preso aqui, Paulo estava preso em Roma, e nessas prisões romanas, eles não tinham, como nas prisões brasileiras, acesso a alimento e água e assim por diante. Na maior parte das vezes, era o próprio preso ou a família do preso que precisava providenciar para ele o sustento e o alimento. Em outras palavras, se ninguém ajudasse Paulo iria passar fome e necessidade na prisão.
Paulo, então, recebe uma oferta dessa igreja, da igreja dos Filipenses, que foi levada por Epafrodito. Nós vimos um pouco do Epafrodito ao longo da carta. Nós vimos que ele ficou doente e que os irmãos de Filipos ficaram muito preocupados com ele. E provavelmente foi isso que aconteceu. Os irmãos mandaram uma oferta por ele. Num caminho ele adoeceu, quase morreu, mas conseguiu chegar até Paulo, entregou a oferta para Paulo. Paulo escreveu essa carta, provavelmente entregou a ele, e Epafrodito levou então essa carta para os filipenses. Seja como for esse trajeto, o que nós percebemos é que Paulo faz questão de agradecer pela oferta. Mas ao contrário do que nós estamos acostumados aqui, Paulo não agradece aos filipenses. Você pode ler o capítulo 4 inteiro, e eu espero que você faça isso, e nós vamos tratar isso melhor nas próximas semanas, mas Paulo agradece sem dizer um obrigado aos filipenses. Porque Paulo vai nos ensinar que, de fato, a gratidão cristã está alicerçada primeiramente naquilo que o próprio Deus providencia através do seu povo. Em outras palavras, nós vamos ver que Paulo agradece aos filipenses, melhor dizendo, Paulo agradece ao Deus dos filipenses, e nessa gratidão de Paulo nós vamos aprender, primeiramente nessa noite, a respeito do contentamento. Nessa noite nós aprenderemos que em meio à gratidão pela provisão, em meio à gratidão pela oferta, o apóstolo desejava ensinar os filipenses a viverem como cidadãos do reino dos céus através do contentamento. Nós aprenderemos que, como exemplo de Paulo, que em Cristo, aquele que nos fortalece, nós podemos estar contentes em todas as circunstâncias. Em Cristo, aquele que nos fortalece, nós podemos estar contentes em todas as circunstâncias. Nós vamos ver primeiro que em Cristo nós podemos nos alegrar com a provisão de Deus. E depois nós veremos o contentamento nas circunstâncias diversas da vida. Primeiro, então, nós veremos que em Cristo nós podemos nos alegrar com a provisão do Senhor. Veja que no versículo 10, nós temos Paulo falando da sua alegria por causa da oferta que ele recebeu, por causa da provisão que ele recebeu através da vida daqueles irmãos. Veja que ele diz: fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, mais uma vez, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava oportunidade. Veja que o apóstolo aqui, irmãos, expressa a sua alegria por causa da provisão de Deus. Ele diz: eu estou muito alegre, eu estou muito feliz por causa do cuidado de vocês. Eu estou muito feliz por causa do cuidado que vocês têm comigo. E Paulo faz questão de dizer que o cuidado deles havia renascido por ele. É interessante, irmãos, que Paulo usa a imagem, de fato, de uma semente que renasce, de uma nova vida. Paulo está dizendo que aqueles irmãos tinham amor por ele, tinham cuidado por ele, e esse amor por ele havia se renovado continuamente. Ainda no início da carta, irmãos, nós vimos que o apóstolo agradeceu aos filipenses por causa da cooperação deles com o evangelho. Nós vimos que desde o dia em que os filipenses creram no Senhor Jesus, eles passaram a ajudar Paulo no ministério da pregação da palavra. Desde o dia que os filipenses creram, eles passaram a ofertar, a ajudar e a orar por Paulo na sua tarefa de pregação do evangelho. E essa provisão que eles enviaram, essa oferta que eles enviaram, é mais uma demonstração disso. Eles amam a Deus, eles amam o evangelho, eles amam a vida de Paulo, estão enviando sustento para a vida e a obra do apóstolo Paulo. Paulo havia se renovado e estava alegre com a provisão daqueles irmãos. Veja que Paulo ele toma muito cuidado para que as suas palavras não sejam mal compreendidas por ele, não é? Por aqueles irmãos, porque ele diz: eu estou muito alegre porque o cuidado de vocês para comigo se renovou, porque agora mais uma vez vocês me ajudaram, mas isso não significa que vocês não tinham esse cuidado antes. Ele diz: vocês tinham esse cuidado antes, mas vocês não tinham a oportunidade de ajudar. Em outras palavras, Paulo está dizendo: irmãos, vocês renovaram o cuidado de vocês por mim, mas eu não estou dizendo que vocês não tinham cuidado por mim. Eu sei que vocês se preocupavam comigo, eu sei que vocês estavam querendo me ajudar, mas vocês não tinham oportunidade para isso, e eu compreendo. Eu sei que vocês, de fato, têm cuidado por mim,
E por isso eu estou alegre. Porque eu sei que todas as vezes em que vocês tiveram a oportunidade, vocês me ajudaram e vocês me sustentaram nas minhas angústias e nas minhas aflições. Como eu falei, irmãos, devemos lembrar que Paulo estava preso e ele precisava do sustento das igrejas para se manter vivo. E nessa situação, a oferta dos filipenses significou de fato alívio para as dores de Paulo e conforto para Paulo. Mas observe, irmãos, que Paulo não tem a sua alegria alicerçada na oferta, mas sim no cuidado e no amor desses irmãos. Observe que Paulo não está feliz por causa da oferta. Não é que Paulo diz, irmãos, eu estou muito alegre porque agora eu vou voltar a comer. Irmãos, eu estou muito alegre porque finalmente agora eu vou voltar a me vestir com uma roupa melhor. Paulo diz, eu estou muito feliz por causa do amor e do cuidado de vocês para comigo. Inclusive, Paulo diz que essa alegria dele era a alegria no Senhor. Ele diz, eu estou muito alegre no Senhor. Ou seja, não era um sentimento de alívio simplesmente, de uma alegria passageira. Paulo estava alegre porque aqueles irmãos de fato estavam servindo a Deus. E aqui, irmãos, nós podemos observar durante o final do capítulo 4, 3 elementos na gratidão de Paulo. Primeiro, Paulo, que está recebendo os benefícios. Os filipenses, que estão sendo instrumentos de Deus para levar esses benefícios a Paulo. E terceiro, Cristo, que está sustentando Paulo através da vida desses irmãos. E aqui, irmãos, nós aprendemos muito a respeito do sustento tanto de missionários como de pastores e de igrejas. Observe que o apóstolo Paulo, irmãos, está agradecendo a Deus e ficando feliz por causa do amor e do cuidado desses irmãos e não simplesmente por causa da oferta. E segundo, Paulo não precisa e não deve agradecer a esses irmãos por causa da oferta. Se você é pastor, se você é presbítero, se você é missionário e recebe a oferta da igreja, não agradeça a igreja. Agradeça a Deus que está usando a igreja para lhe ajudar a lhe beneficiar. E se você é igreja e oferta, não espere um obrigado, porque você não está fazendo nada mais do que a sua obrigação em Cristo Jesus. Se você oferta, dê glórias a Deus. E se você recebe a oferta para servir a Deus, dê glórias a Deus. É isso que Paulo está dizendo. Paulo não está preocupado em agradecer aos filipenses. Paulo não diz, muito obrigado, meus irmãos. Paulo diz, eu estou muito alegre porque vocês têm cuidado de mim. E eu estou alegre no Senhor. Eu não estou alegre por causa simplesmente da oferta. Eu estou alegre porque Deus está usando a vida de vocês para isso. E ele vai dizer ainda na continuidade do capítulo 4, eu estou feliz porque vocês estão servindo a Deus e a oferta de vocês é um aroma suave e agradável ao Senhor. Por isso, se você oferta à igreja, se você oferta para missionários, para pastores, não espere um obrigado. Pelo contrário, agradeça a Deus pela oportunidade que você tem de servir a Deus e de servir a igreja, apresentando aquilo que Deus lhe deu para a obra do Evangelho. E se você recebe ofertas e sustentos da igreja, não agradeça a igreja pela oferta e pelo sustento. Agradeça e louve a Deus pelo sustento recebido, porque é Ele que tem levantado o sustento e não a igreja. Paulo não está preocupado em dizer muito obrigado, irmãos. Paulo está preocupado em dizer, louvado seja o nome do Senhor. Pela vida de vocês, pela oferta de vocês, eu estou alegre no Senhor. É interessante, então, que um comentarista, Gordon Fee, diz o seguinte, Paulo se alegrava no Senhor, o autor da salvação comum, pela evidência de que eles pertenciam ao Senhor. E assim eles pertenciam uns aos outros. A alegria sincera de Paulo, irmãos, nos ensina que sim, nós devemos nos alegrar diante das provisões de Deus. Nós devemos nos alegrar pelo pão de cada dia. Nós devemos nos alegrar quando Deus levanta irmãos e igreja para ajudar a nós em nossas necessidades.
É interessante que muitas vezes nós vemos, e é natural, nós compreendemos isso, nós vemos muitas vezes irmãos constrangidos em receber ofertas da igreja em necessidade. Isso é natural, irmãos. Todos nós desejamos trabalhar e com as nossas mãos conseguir o nosso pão. Mas é verdade também que há circunstâncias na vida que nos impedem de fazer isso. Há circunstâncias na vida que nos impedem muitas vezes de trabalharmos e conquistarmos o nosso pão com as nossas próprias mãos. E muitas vezes Deus vai utilizar a igreja para nos dar o alimento. E nós não deveríamos ficar constrangidos em receber esse tipo de oferta. Nós deveríamos ficar constrangidos em pedir sem ter necessidade, mas não em pedir quando nós temos necessidade, nem em receber ofertas quando nós temos necessidade. Paulo estava recebendo aquela oferta com um coração alegre. E é isso que nós devemos fazer também. Eu me lembro que nos dias do seminário, nós sempre conversávamos sobre isso, sobre a questão de receber ofertas. Afinal de contas, nós recebíamos ofertas para tudo, né? Porque a gente não tem dinheiro para nada, então a gente recebia ofertas para tudo. E eu me lembro que, eu falando a respeito desse constrangimento que é você receber ofertas muitas vezes, um colega meu, ele me repreendeu e ele estava certo. Ele disse, não é errado nem pedir quando tem necessidade e nem receber quando de fato se precisa. Pelo contrário, é uma demonstração de piedade e de humildade pedir quando nós temos necessidade. É pecaminoso quando nós somos orgulhosos para não pedir, quando nós somos orgulhosos para rejeitar aquilo que Deus providenciou para nós através da vida dos nossos irmãos. Porque nós queremos conquistar com os nossos braços e não receber aquilo que vem do Senhor através da mão dos nossos irmãos. O que o texto da palavra de Deus nos ensina, irmãos, é que nós precisamos ser humildes o suficiente para nos alegrar em Cristo quando Ele levanta pessoas para nos sustentar em nossas necessidades. Nós precisamos ser alegres em Cristo e no Senhor quando o Senhor levanta uma igreja para ofertar e nos dar a provisão que nós precisamos por meio da sua graça e da sua bondade. Assim, nós podemos, irmãos, no Senhor, aquele que nos fortalece, nos alegrar com a sua provisão. Nós veremos então agora nos versículos de 11 a 13 que nós podemos nos alegrar com a provisão de Deus, aprendendo o contentamento em todas as circunstâncias. Nós podemos, em Cristo Jesus, aquele que nos fortalece, aprender o contentamento em todas as circunstâncias. Veja que no versículo 11 até o 13, o apóstolo Paulo ele apresenta o seu próprio exemplo para mostrar que ele aprendeu o contentamento em todas as circunstâncias. Veja o versículo 11 em diante. Digo isto não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Veja que Paulo ele tentou corrigir um primeiro erro possível na interpretação das suas palavras. Primeiro ele disse, irmãos, não que eu esteja dizendo que vocês não se preocupavam. Eu sei que vocês se preocupam e vocês apenas não tiveram oportunidade. Agora Paulo está querendo corrigir um segundo erro na interpretação das suas palavras. Paulo começa o versículo 11 dizendo, não que eu esteja necessitado, não porque eu esteja necessitado, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Paulo então está nos dizendo, irmãos, por que ele está alegre? Paulo está nos dizendo que ele não está alegre por causa da oferta, que ele não está alegre porque ele tinha necessidade. Interessante isso, né? Paulo faz questão de dizer que o prazer dele, a alegria dele diante daquela provisão, diante daquela oferta, não era por causa da sua fome, ou por causa da sua sede, ou por causa da falta de roupa para se vestir e para se cobrir no frio. Não. A sua alegria era por causa do amor de Deus demonstrado através do cuidado daqueles irmãos. O coração de Paulo não estava alegre por causa dos recursos.
mas por causa de Deus. E por que o coração dele não estava alegre por causa dos recursos? Porque ele diz: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E aqui, irmãos, nós vemos que Paulo nos ensina algo fundamental sobre o contentamento cristão. Primeiro, que o contentamento precisa ser aprendido por nós. Veja que Paulo não diz que ele já sabia disso. Paulo não diz que ele já nasceu contente. Paulo não diz que ele, logo quando foi convertido, aprendeu o contentamento. Ele diz que ao longo da sua trajetória, passando por todas as situações na sua vida, ele aprendeu o que era estar contente em todas as circunstâncias. Não era a sua necessidade que moldava a sua alegria. Pelo contrário, Paulo, irmãos, por causa da sua história de fé, ele havia aprendido com as suas lutas a passar por toda e qualquer circunstância. Por isso ele diz: eu aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância. Paulo havia aprendido a passar necessidade. Paulo havia aprendido a ter em abundância. Paulo havia aprendido o segredo de estar alimentado. E Paulo havia aprendido o segredo de estar com fome. Nenhuma circunstância era capaz de moldar a alegria do coração de Paulo, porque ele havia aprendido a viver em todas as diferentes circunstâncias da sua vida. É interessante, irmãos, que um dos livros mais conhecidos entre os puritanos é o livro do Jeremiah Burroughs, que é A Joia Rara do Contentamento. E é interessante que a descrição de Paulo a respeito do contentamento nos faz perceber que o título dessa obra é um título muito preciso. O contentamento é uma joia rara, é um segredo a ser aprendido. Em outras palavras, não é todo crente que sabe o que é contentamento. Não é todo crente que conheceu essa joia, que aprendeu essa joia. Pelo contrário, eu diria que são poucos os crentes que, assim como Paulo, aprendeu a ser contente em todas as circunstâncias. São poucos os crentes que aprenderam o segredo de ser contente em todas as circunstâncias. A verdade, irmãos, é que a maioria de nós, quando passamos por dificuldades, nós somos os primeiros a reclamar. A verdade é que quando nos falta algo, nós reclamamos daquilo que nos falta. A verdade é que nós reclamamos das nossas roupas, porque nós queríamos ter mais. Nós reclamamos da nossa comida porque nós queríamos comer algo diferente. Nós reclamamos do nosso carro porque nós queríamos um modelo mais novo. Nós reclamamos da nossa casa porque talvez a gente quisesse uma casa maior ou até mesmo morar em outro lugar. Nós reclamamos do nosso casamento porque ele não é tão bom como nós achamos que ele deveria ser. Nós reclamamos dos nossos cônjuges porque eles não são aquilo que nós imaginamos que eles seriam. Nós reclamamos e murmuramos e murmuramos. A verdade, irmãos, é que a maioria de nós ainda não aprendeu o contentamento. Nós precisamos compreender que o contentamento é, de fato, uma joia rara, um segredo que nós devemos urgentemente buscar compreender. E aqui, irmãos, o contentamento não é simplesmente um sentimento de satisfação, não é? É interessante que um pastor pregando aqui, ele disse, o contentamento não é aquele sentimento de satisfação como quando você está com muita fome para almoçar e você almoça e depois tem aquele sentimento de satisfação e de alegria por ter, de fato, sanado a sua necessidade. Não, o contentamento é mais do que isso. E nesse sentido eu gostaria de citar a própria definição do Jeremiah Burroughs a respeito do contentamento. Ele diz o seguinte: o contentamento cristão é aquele estado de espírito doce, interior, tranquilo e gracioso, que livremente se submete e se deleita na vontade sábia e paternal de Deus em todas as circunstâncias. Veja, eu irei ler novamente a definição dele de contentamento. O contentamento cristão é aquele estado de espírito doce, interior, tranquilo e gracioso, que livremente se submete e se deleita na vontade sábia e paternal de Deus em todas as
circunstâncias. Será, irmãos, que nós podemos dizer que nós temos esse estado de espírito que se submete livremente à vontade de Deus para as nossas vidas? Ou será que o nosso coração tem um estado de espírito tumultuado, revoltado contra Deus, porque nós queríamos circunstâncias diferentes para a nossa vida? Um outro puritano, ele nos diz que se nós fôssemos sábios, nós oraríamos para estar onde nós estamos hoje. O que ele está nos dizendo é que se nós fôssemos sábios de verdade, nós não desejaríamos algo mais de Deus, mas nós desejaríamos exatamente aquilo que Deus nos deu. Em outras palavras, irmãos, no contentamento cristão, nós livremente nos submetemos e nos moldamos à vontade sábia de Deus para as nossas vidas em qualquer das circunstâncias. E Paulo demonstra, irmãos, esse estado de espírito aqui tão claramente quando ele diz que ele aprendeu todas essas coisas, ele aprendeu a passar por todas essas circunstâncias. Paulo desenvolveu essa joia rara que é o contentamento. E veja, irmãos, que ele usa essa palavra contente no versículo 11. E é interessante que essa palavra que é traduzida aqui por contente ou contentamento era muito comum entre os filósofos na antiguidade, os filósofos gregos, chamados de filósofos estoicos. Eles utilizavam essa palavra, irmãos, para descrever autossuficiência, independência. Esse é um pensamento muito comum hoje e por isso eu faço questão de mencioná-lo aqui. Por exemplo, um filósofo antigo chamado Sêneca, ele escreveu o seguinte, ele diz: o homem feliz está contente com a sua porção atual, não importa qual seja, e está reconciliado com as suas circunstâncias. E ele mesmo diz, o homem sábio é suficiente em si mesmo para uma existência feliz. E veja que para esses filósofos, o contentamento era uma satisfação em si mesmo, era um sentimento de independência, de autossuficiência, era a compreensão de que um homem sábio, um homem feliz, ele não dependia de ninguém para ser feliz, ele só dependia dele mesmo. E esse é um pensamento muito comum, não é hoje? Esse é um pensamento ensinado certamente em muitos vídeos no YouTube, muitos Reels no Instagram, é ensinado certamente em muitas palestras, coaches por aí. Você pode encontrar felicidade em você mesmo. Você não precisa de ninguém para ser feliz. Você pode construir a sua própria felicidade. Você pode construir o seu próprio pensamento, o seu próprio contentamento. Mas observe que o contentamento de Paulo é exatamente o oposto dessas coisas. O contentamento de Paulo não é uma afirmação da sua independência. O contentamento de Paulo é de fato a afirmação da sua dependência de Deus. Paulo não está dizendo, eu estou contente porque eu não dependo dos outros para ser feliz. Pelo contrário, Paulo está dizendo, eu sou contente porque eu dependo de Cristo e apenas de Cristo para ser feliz. É por isso que Paulo vai dizer, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. O lema, irmãos, de muitos hoje é, eu posso todas as coisas em mim mesmo. O lema de muitos é, eu posso todas as coisas através da minha força de vontade, da minha determinação, da confiança em mim mesmo, com as minhas próprias mãos. O lema de Paulo não é esse. O lema de Paulo é, eu posso todas as coisas em Cristo Jesus. É por isso que um comentarista comenta da seguinte maneira, Paulo é suficiente e contente, não porque é independente, mas é porque é totalmente dependente de Cristo. É por isso que Paulo aprendeu a passar por todas as circunstâncias difíceis da sua vida, porque ele dependia de Cristo. É por isso que ele sabia passar fome, porque ele dependia de Cristo e não da comida dele. É por isso que Paulo sabia ter fartura, porque ele não colocava o coração dele nos seus bens financeiros, mas porque ele dependia de Cristo. É por isso que Paulo sabia passar por necessidades, muitas, porque ele dependia de Cristo. O seu senso de contentamento, Moisés Silva vai dizer, não surgia dos recursos que ele possuía, mas daquele que o fortalecia. Eu quero que você abra sua Bíblia, agora em 2 Coríntios, capítulo 11. Nós vamos ler um outro testemunho de Paulo a respeito do seu contentamento.
2 Coríntios capítulo 11, nós vamos ler a partir do versículo 24. Segunda Coríntios 11, a partir do versículo 24. Diz assim a palavra de Deus. Veja que belo testemunho de como Paulo havia suportado todas as mais adversas circunstâncias. 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites menos um. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes naufraguei. Fiquei 1 noite e 1 dia boiando em alto mar. Em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de assaltantes, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, ainda pesa sobre mim, diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Paulo, de fato, havia experimentado todas as circunstâncias mais difíceis e adversas. Veja também ainda em 2 Coríntios, agora no capítulo 4, na mesma carta, capítulo 4, nós vamos ler a partir do versículo 8, e veja como o mesmo apóstolo mostra nessa carta novamente o seu compromisso de sofrer por Cristo, por causa da igreja de Cristo. 2 Coríntios capítulo 4, a partir do versículo 8. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De fato, irmãos, Paulo podia todas as coisas naquele que o fortalecia. Ele podia suportar as maiores adversidades. Ele podia passar pelas mais difíceis circunstâncias em Cristo Jesus. Ele aprendeu a experimentar o contentamento. Ele aprendeu esse espírito de livre submissão à vontade de Deus em toda e qualquer circunstância. Nos extremos da privação, sem moradia, passando por espancamentos, com trabalho, com exaustão, com até mesmo humilhação, Paulo podia estar contente. Ele podia passar por todas essas coisas naquele que o fortalecia. Por isso, irmãos, nós devemos, de fato, questionar os nossos corações nessa noite e nos perguntar se nós também estamos aprendendo a desenvolver esse espírito de livre submissão à vontade de Deus. Será que nós estamos dispostos a nos submeter à vontade de Deus, mesmo que isso signifique passar por situações tão duras e difíceis como aquela que o apóstolo Paulo passou? Será que em nosso coração há esse espírito livre, quieto e calmo de submissão à vontade sábia de Deus em todas as circunstâncias? Ou será que nós somos como filhos rebeldes, como crianças teimosas, que querem fazer a sua própria vontade quando o Pai deseja outra coisa para a vida delas? Será que nós somos um filho sábio que ouve a voz do Senhor e que prontamente se submete à sua vontade? Ou será que nós somos crianças teimosas que querem fazer a sua própria vontade quando o Pai sabe o que de fato é melhor? Será que, irmãos, nós não devemos questionar o nosso coração nessa noite, se nós de fato estamos buscando esse contentamento? Interessante que um comentarista ele diz assim: Paulo não só podia estar contente e confiante em todas as circunstâncias, mas ele também podia ter certeza de que estaria equipado para lidar com todas as circunstâncias.
Em Cristo, irmãos, aquele que nos fortalece, nós podemos estar contentes em todas as circunstâncias, crendo que Deus nos dará o que nós precisamos para suportar toda e qualquer circunstância. É claro, irmãos, eu sei que a vida de Paulo pode parecer inalcançável para nós. Eu sei que o nível que Paulo chegou de contentamento pode ser algo inalcançável, pode parecer algo inalcançável para nós. Mas veja que o propósito de Paulo aqui não é nos assustar com o seu exemplo, mas o propósito de Paulo é nos incentivar através do seu exemplo. É nos fazer perceber que assim como ele aprendeu, nós também podemos aprender. Veja, Paulo não nasceu com o contentamento, mas ele aprendeu o contentamento. E é isso que nós precisamos aprender nessa noite. Nós devemos buscar essa joia rara e pela graça de Cristo Jesus nós podemos buscar essa joia rara. Em Cristo é possível suportar lutas e aflições nesse mundo. Em Cristo é possível viver no meio de uma família difícil. Em Cristo é possível suportar doenças que muitas vezes tiram a nossa paz. Em Cristo é possível passar por circunstâncias difíceis financeiras. Em Cristo Jesus é possível também passar por perseguições. Em Cristo Jesus é possível passar um dia sem fazer as 3 refeições. Em Cristo Jesus é possível lidar com filhos teimosos. Em Cristo Jesus é possível nós passarmos por toda e qualquer circunstância. Porque em Cristo nós podemos todas as coisas. Afinal de contas, é Ele quem nos fortalece. Por isso, olhe para o seu coração nessa noite. Investigue se de fato no seu coração não há nenhum tipo de mágoa, de descontentamento com as circunstâncias de Deus na sua vida. Talvez você esteja passando por uma situação difícil, talvez certamente você passa por uma luta, por alguma aflição, e isso tem gerado um sentimento de mágoa ou de descontentamento com Deus. Afinal de contas, talvez você não entenda por que você está passando por isso. Mas eu gostaria que nessa noite você aprendesse que você pode ser contente e que você pode suportar toda e qualquer situação naquele que te fortalece em Cristo Jesus. Aprenda esse contentamento. Olhe para o seu coração e diga: tudo posso naquele que me fortalece. Não porque eu sou um super-homem, não porque você é uma super-mulher, mas porque nós confiamos e dependemos daquele que de fato é o perfeito homem, aquele que viveu nesse mundo e que suportou em nosso lugar todas as dores e sofrimentos imagináveis, morreu por nós e ressuscitou por nós, para que nele nós pudéssemos passar pelas mais difíceis circunstâncias na vida, com o seu poder e com a sua graça. Essa frase, tudo posso naquele que me fortalece, é tão mal compreendida pelo mundo. Mas hoje, a palavra de Deus nos ensina que aqueles que creem em Cristo Jesus podem estar contentes em todas as circunstâncias, por causa daquele que nos fortalece. Vamos orar ao Senhor nesse momento? Senhor nosso Deus, nós louvamos o Teu nome, Pai, porque a Tua palavra nos ensina a respeito do contentamento cristão. A Tua palavra nos ensina, ó Deus, que nós podemos estar contentes em todas as circunstâncias, seja as mais diversas ou até as mais favoráveis. Nós Te louvamos, ó Deus, porque muitas vezes nós temos que lidar com aflições, com dores, com sofrimentos, mas o Senhor nos sustenta. Nós Te louvamos, ó Deus, porque muitas vezes nós temos que lidar com circunstâncias que nós não esperávamos, circunstâncias que nós não desejávamos. Mas nós Te louvamos porque em Cristo Jesus nós podemos passar por todas essas coisas. Nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Nós Te pedimos, ó Deus, que o Senhor remova do nosso coração todo e qualquer descontentamento com a Tua vontade em nossas vidas. Que o Senhor remova dos nossos corações toda e qualquer mágoa e até mesmo ira que existe em nossos corações por causa
das adversidades e circunstâncias difíceis que experimentamos. Te pedimos que o Senhor nos ensine o verdadeiro contentamento. Não permita, Senhor Deus, que nós passemos por esta vida sem possuirmos essa joia rara, que é o contentamento cristão. Nos ensina a dependermos do Senhor em todas as circunstâncias. E nessa dependência encontrarmos força para passarmos por todas as condições nessa vida. Nos ajuda a, de forma livre, tranquila, nos submetermos à Tua santa, boa e sábia vontade em nossas vidas. Dai-nos confiança em Cristo Jesus, para que nós possamos dizer, assim como Paulo, tudo posso naquele que me fortalece. Essa é a oração que nós fazemos em nome de Cristo. Amém. Irmãos, fiquemos de pé nessa noite. Vamos, nesse momento,